Olá, irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos para Hebreus capítulo 13, versículo 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Ontem nós vimos sobre sacrifícios de louvor, uma vida de louvor a Deus, negar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, não louvar o Senhor só com os nossos lábios, mas sobretudo com as nossas ações. Aqui nesse versículo, o autor de Hebreus ele diz para não negligenciar, ou seja, não deixe de fazer, não se abstenha de fazer o bem, de praticar o bem e a mútua cooperação. Isso nos chama a atenção porque muitas vezes nós nos contentamos em sermos pessoas tidas como boas, em pessoas, digamos assim, do bem, mas isso não substitui, ou poderíamos dizer que não é suficiente de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta a não negligenciar a prática do bem, não deixar de fazer o bem. Não é só ser uma pessoa boa, mas eu tenho que fazer o bem, eu tenho que fazer bondade, eu tenho que fazer para com o próximo, E ele complementa aqui dizendo a mútua cooperação, eu estar cooperando para o bem do outro, em prol do outro. A salvação ela não é por obras, isso é muito claro na palavra de Deus. Nós não conquistamos a salvação pelas obras, por fazer o bem, por fazer caridade, por fazer bondade ou por deixar certas práticas. Não é por meio disso que nós temos a salvação. Mas nós somos salvos para as boas obras. Efésios fala sobre isso, Efésios 2. Nós fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, aqueles que creem e confessam o nome do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas foram salvas para fazerem o bem, para as boas obras, para as boas ações. O resultado da salvação do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas deve ser visto pela prática do bem. Fazer o bem. Não é fazer o bem motivado pelo olhar do outro, pelo reconhecimento do outro, mas fazer o bem porque essa é a vontade de Deus. Porque tem prazer em fazer a vontade de Deus. E muitas vezes isso vai fazer com que a gente negligencie não a prática do bem, mas a nossa vontade. Nós temos que deixar de lado a nossa vontade, que muitas vezes é o comodismo, é não se importar, não se preocupar, ou quando se preocupa, mas não transforma essa preocupação em ação. Muitas vezes nós não queremos fazer nada disso, nós queremos nos fechar apenas no nosso mundo, na nossa vida, na nossa família, mas a palavra de Deus nos orienta, nos manda aqui praticar o bem, fazer o bem para o próximo. Se eu sei que alguém está precisando da minha ajuda, seja em que área for, e eu tenho condições de ajudar, de fazer isso, eu tenho que fazer o bem. Eu tenho que cooperar para o bem daquela outra pessoa, nas pessoas que estão ao nosso redor, do nosso próximo, Que nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, que nós, membros aqui da Igreja Batista Central, venhamos ser uma igreja fundamentada nesses princípios, nos princípios da Palavra de Deus, que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive para o louvor da sua glória, mostrando isso pela prática do bem, fazendo o bem a todos que estão ao nosso redor, seja da nossa família na fé, ou seja, quem for que estiver ao nosso redor. Que assim venha ser nas nossas vidas, que nós possamos ser não só pessoas do bem, mas que praticam o bem.
Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo que Deus abençoe a sua vida.